Existe neutralidade em qualquer âmbito da vida. Aqui no Futeboteco, a gente vai ouvir sobre a Carta Capital enquanto um veículo de esquerda, progressista, enfim. Mas a gente vai conseguir ouvir um pouco sobre essa suposta falta de neutralidade, falta de imparcialidade. Uma pergunta que eu preciso fazer para a gente encaminhar, que é o seguinte: muita gente acusa a Carta Capital de ser petista. É um veículo absolutamente progressista, com um viés claro, e que eu acho ótimo que assim seja, que os vieses sejam cada vez mais claros. Me incomoda, inclusive, jornais que não têm, dizem não ter viés, a gente Mas vê, né? na prática, É uma decisão muito difícil. na prática, A Carta Capital é petista? Não, a Carta Capital é o maior veículo progressista que o Brasil tem. A Carta Capital nunca. Tipo assim, né? Tudo bem, não é petista, mas está naquele campo da chamada esquerda que tá junto com o petismo ali, tá junto com o PT, né? Sem xingamento, sem julgamento negativo, mas assim, tá nesse lugar. Não tá exatamente na esquerda radical, por exemplo. Nunca deixou de se manifestar em eleições presidenciais, por exemplo. Editorialmente, a revista sempre declarou seu apoio a um candidato. Porque, inclusive, para quem nos acompanha, pode parecer estranho, mas não existe imparcialidade no jornalismo. claro, isso é Não ingenuidade. existe imparcialidade na vida. Não existe imparcialidade no jornalismo, não existe imparcialidade na vida. E a gente pode pensar isso de diversas formas, sabia? A gente pode pensar no ponto de vista das opiniões, né? Dentro do jornalismo, dentro de qualquer meio de comunicação, não precisa nem ser somente jornalístico, a escolha dos assuntos que vão ser tratados já traduz uma imparcialidade, já traduz uma não neutralidade. Escolher os assuntos já está fora da neutralidade. E falar de algo fora da neutralidade não significa dizer, em quem que você vota. Não é sobre isso. É que essa neutralidade, que seria abstrata, né? Seria pairar acima da realidade, isso realmente não existe. A maneira como você fala as notícias, isso também. A semiótica da notícia, né? A semântica, aliás, das palavras, dos parágrafos, da maneira como a coisa se coloca no texto, já traduz uma não neutralidade. Quando a Globo foi falar sobre o navio que a Greta tava e que foi parado por Israel, a Globo disse que os ativistas falaram que tal coisa aconteceu. Ou seja, é como se a fonte fosse uma opinião, um testemunho ocular de ativistas, o que reduz a credibilidade da afirmação. Isso por si só é uma demonstração de não neutralidade. E aqui tem os exemplos clássicos também, né? Que é quando um garoto negro de alguma favela é pego com um punhado de droga, é traficante, é um traficante da favela. E quando um garoto branco é pego com um punhado de droga, é um rapaz. É um rapaz que estava com uma droga específica. Não é exatamente um traficante, não é já delimitado quem é este sujeito. Há um outro ponto também de falar sobre neutralidade, que eu acho muito relevante, que ela tem a ver com uma certa ontologia do ser. Você é o que você é, e assim, não é de uma maneira abstrata. O que você é e quem você é uma parada concreta, localizada, é local, é grudada num lugar e é diretamente relacionada ao sistema linguístico, cultural, social que você está. A emergência sua enquanto sujeito te coloca de tal maneira no mundo que toda e qualquer forma de interpretação, por mais especializada que seja, ela vai partir de um lugar. E aqui a gente chega no conceito de lugar de fala. Só que o conceito acadêmico mesmo, né? O de verdade. Que é o fato de que quem fala, quem pratica a partir de um lugar. E esse lugar tem uma história específica.
Num ponto de vista epistemológico também, a escolha, não é exatamente uma escolha, mas eu vou usar essa palavra só porque é mais fácil, né? A escolha das bases epistemológicas que vão nos levar até o entendimento da verdade, da falsidade, da mentira, até o entendimento de qual objeto é um objeto de estudo, qual objeto não é um objeto de estudo. Isso também já retira de uma neutralidade, já nos retira de uma neutralidade. Por si só, isso já é uma forma de implicitamente, tacitamente, se colocar de uma maneira não neutra no mundo perante os nossos objetos de pesquisa, de análise, de estudo. Entendem o panorama da coisa? Eu lembro de ter feito um vídeo sobre esse lance da não neutralidade e apareceu um cara petulante pra cacete, falando, mas e o teorema de Pitágoras, qual é a não neutralidade, né? E no vídeo eu tava justamente falando dessa pegada epistemológica. Justamente disso. Que é a resposta, né? É por isso que o rapaz diz que existir já envolve uma não neutralidade. E principalmente a gente está muito acostumado com uma teoria do sujeito que faz do sujeito abstratamente universal. Isso faz parecer que não existem, faz parecer que é possível alcançar uma neutralidade a partir de certa introspecção, de certo afastamento. Mas quando a gente olha a constituição do sujeito em sociedade, de uma maneira concreta, material, essa visão de um sujeito abstrato, ela se perde. O sujeito que existe na vida real não é o abstrato, não é o sujeito da consciência, não é o sujeito do iluminismo. O sujeito da vida real, ele vai ser a depender do território, a depender da cultura, a depender das relações políticas, econômicas. Nós, no Brasil, país ex-colônia, com colonialidade do poder incrustada, nós não somos o mesmo tipo de sujeito que se encontra na Europa e que é alvo de ciências humanas, por exemplo. Muito por conta da colonialidade, nós somos a tentativa deste sujeito, e que nunca será. Uma tentativa de ser este sujeito centrado, este sujeito autêntico, este sujeito que é definido pela identidade, pela autenticidade, pela criação, pela criatividade, mas que nunca será. Justamente pela posição política que ocupamos enquanto uma ex-colônia. Essa é uma das críticas da aplicação de teorias prontas, modelos prontos da Europa no Brasil diretamente, sem adaptação, por exemplo. E aí, por exemplo, você pega um estudo sobre prisão da Europa e aplica direto no Brasil sem uma adaptação devida. O que não significa que é necessário ignorar a presença de autores do norte global, mas sim que todos eles precisam serem submetidos às experiências do sul global. Eles precisam servir e não ser ídolo. Autor não é ídolo, autor é ferramenta. Vamos continuar aqui com o vídeo. Sim. Tudo denota uma escolha. O nosso compromisso é sempre, e esse é um preceito básico do nosso diretor de redação, Mino Carta, o nosso compromisso é com a verdade factual. Nada além disso. Nada além disso. E aqui entra um outro conceito que também foi muito destruído pelas redes sociais, que é o de narrativa, né? O compromisso é com a verdade factual. A não neutralidade aparece na construção da narrativa. Toda notícia tem uma narrativa, pelo amor de Deus, todas têm. Um papo de boteco tem uma narrativa de você contando uma história, por exemplo. E essa construção da narrativa que concatena os elementos, que dá sentido para as verdades factuais, que produz uma outra verdade, esse é o grande ponto. Não tomar um lado, não assumir uma posição, é tomar um lado também. Não existe imparcialidade na vida. Agora, você precisa ter responsabilidade, compromisso com a verdade, compromisso com a boa apuração, compromisso com o bom jornalismo, com a honestidade e com a verdade factual. Esse é um preceito
básico de Carta Capital e que, honestamente, é o que move a minha carreira e é o que me faz acreditar que é possível, sim, fazer bom jornalismo de caráter progressista, discutir os grandes temas do Brasil, propor soluções para os problemas de fundo, porque é só a partir disso que nós atingiremos as mudanças profundas que nós precisamos viabilizar na sociedade. Do contrário, vamos nivelar o debate político cada vez mais por baixo. É isso que muita gente deseja, mas é preciso também nadar contra essa corrente e oferecer uma análise aprofundada, oferecer contexto para que as pessoas consigam também construir as suas próprias visões e estejam menos suscetíveis a esse tipo de manipulação de algoritmos, a esse tipo de exposição a conteúdos superficiais, ao ódio, às reações mais guturais nas redes sociais, capazes de, aos poucos, construírem uma visão diferente, um novo projeto de Brasil, calcado, sim, em valores democráticos, que defender valores democráticos volte a ser importante no Brasil. Isso não é neutro. É uma proposta de uma defesa de valores democráticos, seja lá o que isso signifique, né, especificamente do meio Carta Capital. Mas, enfim, isso é uma proposta, isso não é neutralidade. A Rebeca fala, essa neutralidade é quase um tipo de espiritualidade, né, um ser evoluído. Essa ideia de neutralidade é um afastamento que ele é, assim, é um afastamento do mundo das ideias, né? Como se introspectivamente fosse possível olhar de cima, completamente de cima. E que seja importante, que seja possível a partir desse olhar diminuir essa desigualdade brutal que continua, que persiste no Brasil e melhorar a educação de base, melhorar o acesso à saúde. Mas o Brasil precisa tirar muitos dos seus esqueletos do armário. O Brasil sempre se negou a tirar os seus esqueletos do armário. Depois da ditadura, o Brasil se negou a punir militares que cometeram crimes na ditadura. A lei da anistia de 1979, que anistia, que perdoa agentes da repressão, civis e militares por crimes cometidos naqueles anos, o Brasil tem uma excelente oportunidade hoje de revisitar essa lei, Com certeza. de rever essa lei. Em 2010, o Supremo julgou uma ação da OAB para derrubar a lei da anistia e votou no sentido contrário, votou por validar a lei da anistia. 4 anos depois, em 2014, o PSOL apresentou uma nova ação para que o Supremo volte a julgar a lei da anistia. Hoje, com o avanço das investigações, das revelações sobre a tentativa de golpe em 2022, com a participação de tantos militares, com o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, o Brasil tem uma janela de oportunidade única para se reencontrar com o seu passado e mudar a visão que ele tem de si mesmo. Porque vimos, por exemplo, perdão por me alongar aqui, mas imagina, fica à vontade. Recentemente o ministro Flávio Dino se manifestou no sentido de que o Supremo precisa decidir se a lei da anistia contempla os chamados crimes permanentes. O que são eles? Por exemplo, assassinatos e ocultação de cadáveres na guerrilha do Araguaia, cometidos por agentes do regime militar. São crimes permanentes no sentido de que o destino desses corpos é desconhecido. Então, o crime de ocultação de cadáver continua a ser cometido, porque não se sabe onde esses corpos estão. O ministro Flávio Dino propôs a reflexão. Isso é um crime permanente. A lei da anistia contempla esse crime porque ela anistiava crimes cometidos na ditadura, mas esse crime continua a ser cometido. Belo argumento. O Supremo vai julgar isso. O Supremo tem nas suas mãos uma situação muito favorável a revisitar essa lei da anistia. O Brasil tem a necessidade, conversei recentemente com o historiador Carlos Fico, que é um dos maiores especialistas em ditadura militar, e ele disse, o Brasil, para afastar esse fantasma do golpismo militar, que sempre está à espreita, com maior ou menor força, precisa revisitar também o artigo 142 da Constituição, que trata do papel das Forças Armadas. É preciso deixar claro que não existe nenhuma possibilidade de as Forças Armadas serem um poder moderador no Brasil. Definitivamente, nenhuma possibilidade. Mas nenhuma possibilidade. A história do século XX mostra, a história do século XXI já mostrou também. Não adianta o Supremo Tribunal Federal reafirmar isso como fez no ano passado. É preciso reescrever na Constituição. As Forças Armadas não têm poder de garantia constitucional dos outros poderes, não. Não é esse o papel das Forças Armadas. E a janela de oportunidade está aí, mas ela é curta. E o Brasil deveria aproveitar, repito, para revisitar o seu passado
e mudar a forma como ele próprio se olha no espelho, porque é só a partir desse tipo de conduta que nós conseguiremos transformar tantos aspectos que precisam ser profundamente alterados em tantos aspectos, em tantos campos da vida política no Brasil. Muito boa, muito boa a fala dele. Deixa eu pegar aqui os comentários. Como cacete o Pitágoras entrou nessa? Eu já vi gente, pra falar sobre neutralidade, citar um verso de uma música do Djavan e perguntar: cadê a não neutralidade aqui? Como se tivesse a ver neutralidade com opinião política, tá ligado? Como se essa fosse a coisa. E além disso, ser um olhar cartesiano meio bizarro, né? De você pegar um verso de uma música, cadê a não neutralidade, tá ligado? E também como se isso fizesse parte de uma análise express, né? Sabe? Reduzindo o nível da análise como se neutralidade tivesse a ver com a opinião de quem fez alguma coisa. Que é o jeito mais raso de se olhar pra isso. O esporte é altamente político e a gente o aliena dessa realidade muitas vezes, de fato. De fato. E a gente tem uma história de torcidas organizadas que tem uma relação com política e que fazem política. Eu posso estar enganado, mas quem pede imparcialidade ou neutralidade tem uma visão meio binária da realidade. Eu diria o seguinte: eu vejo, pela experiência, eu vejo que muitas vezes quem pede uma imparcialidade ou uma neutralidade, primeiro, é alguém que se situa tem uma visão de mundo em que o mundo é feito de indivíduos. Indivíduos e suas consciências. E tudo é uma questão de escolha. Você quer ser imparcial, é só você escolher não ser parcial. Pronto, acabou. Sempre ligando a parcialidade ou a imparcialidade a puxar sardinha, tá ligado? Como se fosse uma questão de mesa de boteco. Esse tipo de conversa é o tipo de conversa que eu não quero ter, né? Esse tipo de papo é o tipo de papo que eu gosto de evitar, porque eu acho que esse é o papo que ele é feito pra morrer quando ele nasce. Que é o papo de que, mas é tipo... Acabamos de ver aqui um canal de futebol, né? É tipo quando dizem, esse comentarista é vascaíno, então ele vai puxar sardinha pro Vasco, tá ligado? Vira um papo de boteco de futebol.